Ei, lembra de mim? Como não? Eu sou o Hugo, o biólogo, contador de histórias. Hoje eu vou contar uma história incrível. Essa história é muito diferente. E essa história eu conheci quando eu fiz uma viagem num lugar todo diferente também. Muito frio. Foi lá na Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte ela faz parte do Reino Unido, que tem outros países também, como a Escócia, o País de Gales e a Inglaterra. Eu estava no litoral, lá no norte, visitando a paisagem que era muito bonita. De repente fiquei sabendo da história, que ali onde eu estava era a calçada de um gigante. E essa história é mais ou menos assim. Há muito tempo atrás, ali no litoral da Irlanda do Norte, existia um gigante. Esse gigante chamava Finn McCool. E ele vivia feliz e contente. Feliz, andava para lá e para cá, trabalhava e vivia com a sua esposa Una. Eles viviam felizes. A única coisa que atrapalhava o dia a dia deles eram alguns gritos. E também provocações que vinham lá do outro lado do mar, da Escócia. E esses gritos eram feitos por um outro gigante, chamava Benandonner. Os dois, de tanto ficar se provocando, um dia, Finn McCool chamou Benandonner para a luta. Benandonner aceitou. Finn McCool começou a pegar rochas e jogar no meio do mar. Porque, daquele tamanho que eles eram, dois gigantes não tinha nenhuma embarcação possível de transportar um de um lado para o outro. E ele foi jogando pedras no mar e é aí que foi ficando mais raso até criar uma ponte. De pouquinho em pouquinho, Finn McCool ia jogando pedras. E aí o caminho já começava a ficar menor, a distância menor. Um dia, Finn McCool, sem contar, sem fazer muito barulho, pegou a última porção de pedras e foi caminhando por ali onde já era uma calçada. Foi atravessando e enquanto Benandonner estava sentado descansando, jogou a última porção. Mas aí que acontece o seguinte: Benandonner ouviu aquela porção de pedras jogadas no mar e levantou. Quando ele levantou, ele não era um gigante normal, ele não era um gigante comum. Ele era um gigante dos gigantes. Ele era muito maior e muito mais forte do que o Finn McCool. Finn McCool, sem que Benandonner reparasse, ficou morrendo de medo e voltou correndo para casa. Voltou correndo para casa. Assim que chegou em casa, ele falou para sua esposa, a Una, que estava esperando por ele. Contou tudo que tinha acontecido. E a Una, muito esperta, pegou ele um monte de coberta, enrolou o Finn, colocou também organizado no sofá e fez do sofá parecer um berço. Finn ficou parecendo que era um bebê. Logo, na porta já começou a ouvir barulho. Tum, tum, tum. Era Benandonner. Una abriu a porta. Quando Benandonner entrou, olhou de um lado para o outro. Olhou para cima e para baixo, procurando o Finn, aquele gigante que ficava provocando ele. Até que, de repente, Benandonner olhou aquele bebê e imaginou: Nossa Senhora! Se o bebê já é desse tamanho, imagina o pai! Nessa hora foi Benandonner que ficou morrendo de medo. Ele saiu de fininho e saiu correndo, atravessando naquela ponte, mas de tão esperto que foi, começou a desmanchar a ponte para ele nunca mais ter a oportunidade de encontrar com aquele Finn que deveria ser muito grande. A ponte não existe mais.
E dizem que o mesmo terreno, mesmas rochas que tem na Irlanda do Norte, naquele local, tem na Escócia. Mas eu só conheci aquele lado. Essa história é assim, ela é toda diferente, não é? E é muito interessante, porque aquelas pedras que estão ali, aquelas rochas, elas são todas diferentes. Parece realmente que foi uma calçada de um gigante. Para mim, parece até um favo de mel. Sabe, o favo de mel onde as abelhas colocam os filhotinhos, onde ela prepara e coloca o mel. Bem, mas essas rochas, elas foram criadas há muito tempo atrás, há mais ou menos 60 milhões de anos, com uma erupção vulcânica. O magma veio do fundo da terra, saiu, se esfriou e virou rocha. Calma, para você entender, imagina um gelo. O gelo não é uma pedra. Se a gente manter o gelo a temperatura gelada, bem fria, ele não continua duro? Agora, se a gente esquentar o gelo, essa pedra de gelo, ela não vai começar a virar o quê? Vai começar a virar o quê? Vira água! Calma. Água ela já é. Vira água líquida. Então, água pedra vira água líquida. Se quisermos fazer o contrário, transformar água líquida em água pedra, a gente tem que esfriar. Por isso que a gente coloca no congelador, no freezer. Agora, o magma é a mesma coisa. O magma é rocha líquida, mas é uma rocha líquida numa temperatura muito quente. É uma temperatura de mais ou menos 1000 graus. Que calor! 1000 graus é muito quente, não é? Agora imagina na hora que chega na superfície. Na superfície da nossa temperatura aqui, é claro que abaixou a temperatura. Se era rocha líquida, virou rocha pedra. É mais ou menos assim. E o magma, ele pode se transformar em diferentes tipos de rocha. Essa rocha encontrada ali naquele local, ela é a mesma que existe no fundo dos oceânicos. Ela é chamada de basalto. E o basalto é muito interessante porque ele consegue fazer aquelas características especiais. O magma, quando ficou na superfície, ele começa a se esfriar. E aí, quando vai se esfriando, ele vai se encolhendo, que nem a gente quando está sentindo frio. Ai, que frio! Ai. E nesse momento, quando vai se encolhendo, começa a se formar buracos, fendas. É como se fosse a terra, quando ela está sem água e ela começa a secar. Não é verdade? E o basalto, como tem elementos químicos especiais, ele fica com esse formato. Isso tem um nome até muito diferente. Se chama disjunção prismática. Calma, não precisa decorar não. Agora eu vou dizer uma coisa. Pode ser até formada por vulcão, mas espalhadas daquele jeito que tá, eu acho mesmo que foi espalhado por um gigante. Você sabia dessa história? Tem alguma curiosidade? Escreva para mim nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo.